Olá, gente bonita e organizada do Ministério do Adolescente. É isso mesmo. Para quem está chegando aqui agora, meu nome é Tatiane Morato, esse é o Frescuras da Tati. Sejam todos muito bem-vindos. Sim, gente, hoje o vídeo tá pra lá de especial, porque hoje estamos em festa, comemoramos o Dia do Adolescente. Você sabia disso? Pois é. Então esse vídeo é um verdadeiro presente aqui do canal e das meninas também que prepararam com todo carinho. Eu já quero deixar a minha gratidão à querida psicóloga Vanderly Araújo, que fez várias recomendações, várias ideias, várias observações sobre de como a gente deve lidar com essa galera especial. Também quero deixar o meu carinho à professora Cláudia Rego, que é assim uma queridíssima. Tenho certeza que você participa do grupo Gama, que é um grupo com gente do Brasil inteiro, falando só sobre os adolescentes. Lá tem material e tudo mais. Se você ainda não participa, olha, eu vou deixar o convite aqui para vocês também participarem desse grupo, tá bom? Mas espera aí, você que é do Ministério da Criança não vai embora. Já pega esse vídeo, já compartilha com a galera do Ministério do Adolescente da sua igreja. Ou é você mesmo? Você faz os dois? Só faz um? Escreve aqui nos comentários para a gente saber. Mas esse vídeo também traz informações especiais e muito válidas e importantes também para os pais. Por que não mandar para eles também ouvirem essas orientações? É o Dia do Adolescente hoje, mas isso não significa que você não possa comemorar depois, né? Tati, mas eu tô sabendo disso agora, como que eu vou fazer isso já para sábado? Não vai dar tempo. Não vai dar tempo. Se você já está se planejando, esse vídeo vai trazer algo mais para você. Mas se você nem sabia que é o Dia do Adolescente, está vendo esse vídeo agora, realmente vai ficar apertado para você fazer no sábado, que tal você já lançar esse convite nesse sábado para o outro sábado? Ah, não, Tati, também não dá. Eu gosto de fazer as coisas com antecedência. Tudo bem, não precisa... A questão aqui não é data, sabe? É que isso não fique em branco. De alguma forma, bem, vocês vão ver no vídeo, mas de alguma forma que isso não fique em branco. Galera, muitas vezes a gente se preocupa muito. Ai, Tati, não vai dar pra fazer, tem muita coisa, já tem muita atividade, eu tenho um batismo da primavera, tenho o Dia das Crianças tá chegando, quem é dos dois ministérios, enfim. Gente, os adolescentes têm uma necessidade imensa desse pertencimento, que todos nós temos, mas na adolescência isso é mais forte. Então não deixar essa data passar em branco é importante. Pouco se fala, pouco se comemora, né? Não é igual ao Dia das Crianças. E eles ficam naquele meio ali. Tem semana jovem, tem semana de oração jovem, tem culto especial jovem, né? A gente tem semana das crianças, a gente faz tanta coisa. E cadê as nossas coisas para os nossos adolescentes? Então, uma idade tão especial e tão importante e decisiva da vida deles. Então, quero que você abra o seu coração, assista esse vídeo com muito carinho, preste atenção em todos os detalhes, vai anotando, vai pensando o que você pode fazer para melhorar na sua igreja. A gente sempre tem que melhorar, eu tenho certeza que você já faz um ótimo trabalho, mas eu tenho certeza também que você consegue melhorar ainda mais, porque a gente sempre tem que melhorar. Olha, se preocupa tanto com a decoração, como que vai ser, eu não tenho dinheiro, verba. O mais importante é chegar no coração desses adolescentes. Então que você, nesse momento, seja abençoado, abençoada, tocada e tocado pelo Espírito Santo, para que ele acenda em você essa vontade de fazer esse trabalho que é tão lindo. Aliás, eu já te parabenizo por isso, por você já ter aceitado esse desafio de trabalhar com essa faixa etária. Mas olha, aqui na descrição do vídeo, também eu vou deixar para vocês o link de um programa, algumas sugestões de decoração para você, de coisas que você pode fazer, mas eu quero que você, antes de mais nada, tenha essa ideia.
de que os adolescentes precisam se sentir parte. E eles vão se sentir parte com coisas que são personalizadas, feitas exclusivamente para eles. E que seja verdadeiramente personalizado, não é um todo. A gente não está falando só de um grupo de adolescentes, mas a gente está falando do Eric, da Laura, do Eduardo, do Leonardo. Então, cada um como indivíduo, cada um com as suas características, com seus talentos, com seus defeitos. Mas é isso o que mais importa, não é mesmo? Então, vamos ao vídeo. Seja bem-vinda, Deli, ao nosso canal. Olá, eu sou Andeli Araújo, sou psicóloga clínica, sou líder de desbravadores, sou líder no Ministério da Criança e sou líder do Ministério do Adolescente, mas no meu currículo o mais importante é que eu sou mãe de 2 meninas, uma sendo criança ainda de 8 anos e uma adolescente. Então hoje eu tô aqui para falar com vocês sobre uma data muito importante. Nós temos aí várias datas durante o ano que nós vamos comemorando. Dia dos Pais, Dia das Mães, conscientização do autismo e algumas outras datas que são importantes. Mas hoje eu tô aqui para destacar a data de 21 de setembro, que é a data do adolescente. Você sabia que existe uma data definida para comemorarmos o Dia do Adolescente? Pois é, 21 de setembro. Essa data existe desde 1996 e foi proposta pelo deputado Horácio Matos Neto. Então, desde 1996, nós comemoramos o Dia do Adolescente. Mas o adolescente ou a adolescência não existe só desde 1996. Ela já existe há muito tempo. Ela faz parte do desenvolvimento humano. Então, nós vamos entender a adolescência como uma fase de transição entre a infância e a adolescência e a vida adulta. Então, essa fase de transição, estudiosos do desenvolvimento humano vão dizer o quê? Que é uma fase em que acontecem muitas mudanças no corpo, na mente e nas relações e nas emoções. Então, a gente tem aí mudanças físicas, cognitivas e mentais, tá bom? Dentro dessas transformações, alguns vão dizer que é o período de rebeldia, porque eles passam a mudar o seu comportamento, a se unir a grupos diferentes, e a gente precisa entender essa fase. Por quê? É nessa fase em que eles se distanciam das relações familiares e eles se distanciam até para entender se aqueles valores aprendidos na família são valores coerentes para a vida. Então eles vão buscar nas outras referências, e aí a gente tem professores, a gente tem instrutores, líderes, amigos. Então, nessas relações externas, eles vão procurar a confirmação dos valores aprendidos na infância. Tá? Tem um autor, não vou me recordar o nome, mas ele diz que eles não testam, né? Vamos falar aqui dos adolescentes, eles não testam, não quebram regras, eles testam a sua elasticidade. Então é importante nós termos consciência disso, até para quebrar o mito de que a adolescência é sinônimo de rebeldia, o que não é. É processo de mudança, de construção de identidade. Nessa construção de identidade, eles vão procurar por reconhecimento de valores. Eles vão procurar também construir a sua identidade, escolhas, possíveis profissões e de relacionamentos. Então pensa, vou até usar uma analogia que é usada para aqueles que vão fazer o curso do Ministério do Adolescente, que é fazer uma reforma quando você ainda está dentro da casa. Então o processo da adolescência é a mesma coisa. É como se você estivesse reformando a casa, mas você ainda está morando dentro dela. Isso pode gerar sofrimento para o adolescente.
E aí nós precisamos entender que esse processo de crescer também gera dor, gera sofrimento, até para conseguirmos acolher, entender o momento que estão vivendo. Se vocês não passaram, vocês devem lembrar que em algum momento, alguma criança que você teve contato passou por isso, que é a dor do estirão, que é uma dor física. Então tem essa dor do estirão. O crescimento, ele acontece tão rápido que ela sente uma dor física. É no joelho, é no braço e etc. Na adolescência isso também acontece, porque há uma alteração nos hormônios, o cérebro está passando por transformações e muitas vezes há um sofrimento porque ele não entende as alterações de humor. Tá? Então a gente entendendo esse processo fica muito mais fácil nós entendermos o adolescente e seus diferentes comportamentos. Vamos falar de uma forma mais próxima do nosso contexto de igreja. Tá? No dia do adolescente, o que eu posso fazer? A comemoração ou a celebração do dia do adolescente é muito mais do que uma ornamentação de igreja. Tá? É trazer esse adolescente para entender que ele pertence a esse grupo. Por quê? Uma das características da adolescência é a necessidade de pertencimento. Então, se ele sente que pertence a esse grupo religioso ou a essa igreja, a essa comunidade, isso vai fazer parte da identidade dele. Se ele não consegue se sentir pertencente, ele vai buscar esse pertencimento em outros grupos, sendo esses grupos que sejam bom ou não. Então, eu preciso ajudar a entender que eles pertencem a esse grupo. Essa é uma ótima oportunidade para, nesse momento de culto, nesse dia, falar da adolescência, das possíveis transformações, de como essa transição pode ser feita de uma maneira muito mais saudável, muito mais leve, tanto para que o adolescente entenda suas próprias mudanças, para que aqueles adultos que acompanham os adolescentes, sejam seus pais, responsáveis ou líderes, também entendam qual é o processo da adolescência. Mesmo que todos nós tenhamos já em algum momento passado pela adolescência, nem todos nós compreendemos a adolescência. Então vale muito a pena pensar nisso. Um outro ponto que a gente pode pensar em trabalhar com os adolescentes é ter um ministério do adolescente ativo dentro da igreja. Eu preciso estar próximo, saber quais são as músicas de interesse, o que eles estão lendo, o que eles estão assistindo, tudo que cerca esse adolescente. Qual tipo de entretenimento, qual que é a diferença, ajudá-los a entender qual é a diferença de diversão e entretenimento. Isso pode ser feito, por exemplo, em rodas de conversa, é uma forma de tratar, de se aproximar. Uma social, em que eu vou ter um momento de interação com esse adolescente. Então, são possibilidades que nós temos de trabalhar com os adolescentes. A melhor forma de saber como é que eu vou me aproximar ou eu vou atender as necessidades ou conhecer esse adolescente é me aproximando dele. Eu não consigo conhecer aquele com quem eu não convivo. Então, esse é um ponto importante. Então, todo líder de adolescente ou toda pessoa que convive com um adolescente precisa de fato conviver, estar perto, parar, ouvir, antes de dizer não, explicar. Nesse processo da adolescência, a gente vai entender o quê? Que eles reconhecem as regras, eles só querem entender qual o sentido dessas regras. Então não é que eles negam as regras, eles buscam entender o porquê que elas existem. Roupa, vamos falar de roupa. Muito mais do que dizer não pode usar isso,
isso aqui não se deve usar, isso não é roupa de igreja, isso não é uma roupa decente, ou enfim, você pode ajudá-lo a pensar qual que é o objetivo dele ao escolher aquele tipo de roupa para usar. Vamos dar um exemplo mais próximo. Então, eu quero usar esse tipo de roupa. Então, você deve ajudá-lo a pensar, provocá-lo a pensar por que ele escolheu essa roupa. Essa roupa você está escolhendo, e você está escolhendo porque é uma roupa que te faz sentir bem, é uma roupa que te faz sentir bonito, e qual objetivo você quer alcançar do olhar do outro. Eu quero que o outro me admire, ou eu quero que o outro me deseje quando vê essa roupa, me vê vestida nessa roupa. Esse tipo de lugar que você frequenta, ou pensa em frequentar, por que você acredita que esse seria um bom lugar para frequentar? O que esse lugar está te oferecendo de prazer, de identidade, de reconhecimento que outros lugares não estão te oferecendo? Então, é ajudá-lo a pensar. Quando você provoca o adolescente a pensar sobre as próprias questões que eles estão trazendo, isso ajuda ele a solidificar os valores. Eles são impulsivos, isso faz parte deles, tá? E essa impulsividade não precisa ser algo negativo. Reprimido, né? Não precisa ser reprimido. O que é bom é que isso seja orientado, direcionado para um resultado mais positivo. O adolescente, ele precisa se reconhecer, tá? Então, a gente fala de um ministério de adolescente em que o adolescente precisa se reconhecer nesse ministério. Uhum. Então, por que o clube de desbravador é forte? Porque ele tem uma linguagem muito próxima do juvenil e do adolescente. E quando eles se sentem parte daquele clube, então eles tomam aquilo como identidade. Então o clube passa a ser minha identidade. Então usar o lenço é um orgulho, porque essa daqui é a minha identidade de desbravador, por exemplo. Para aqueles que não estão no clube, ou até mesmo para os que estão, o ministério da criança, do adolescente, a classe do adolescente, o grupo do adolescente precisa representar essa identidade. O que é mais interessante? Não é só levar coisas prontas, mas é eu possibilitar que eles construam junto. Então, peraí, como é que vai ser a sala? A sala do adolescente. Ele tem que se reconhecer nessa sala. Então, vamos trazer ideias juntos de como a gente pode ornamentar, ou a gente pode disponibilizar o espaço aqui, para que ele entre e ele fale assim, ó, aqui é o meu lugar. Tá? Um outro fator importante é que ainda que dentro da igreja exista os diferentes ministérios, eles não são ministérios isolados. Eles são ministérios que devem trabalhar unidos, de mãos dadas. Então, o Clube de Desbravadores é importante que trabalhe junto com o Ministério do Adolescente. Conversem, até porque espera-se que os adolescentes da classe de escola sabatina façam parte do clube e vice-versa. Então, eles devem estar sempre conversando, se apoiando. Ministério de Música, os dons, eles estão presentes no ser humano em toda a sua fase de vida. Tá? Então, como é que eu posso aproveitar ou valorizar o dom desse adolescente? Então, observe, confirme, verifica quais são os interesses dele, como ele pode participar. Da mesma forma que a gente falou que tem a impulsividade, mas tem esse desejo também de fazer, de criar algo que é deles.
Um autor que vai falar, né, sobre sentido de vida, que é Viktor Frankl, ele vai dizer o quê? Que uma das formas de se aproximar do sentido é a parte de criação. Então é eu criar algo, né? Então o meu trabalho, exercer o meu dom, isso pode trazer um significado. Então como é que eu posso aproximar o adolescente disso? De repente você tem um adolescente que canta bem, convida para ministrar nos louvores. Tem um que é ótimo com ornamentação, com artes manuais, traz para perto. Então fique atento a esses pequenos detalhes. Muito mais do que ouvintes, eles devem ser participantes. E quando eles participam, eles entendem que aquele espaço não só faz parte dele, mas também depende dele. Então ele vai ficar muito mais conectado. E aí a gente tem muito menos chance desse adolescente se envolver com outras relações que possam ser tóxicas ou que possam trazer prejuízos para o seu desenvolvimento, seja físico, mental ou espiritual. Vamos pensar rodas de conversa. Como é que pode acontecer, tá? As rodas de conversas com os adolescentes, elas podem acontecer baseados em séries, filmes, músicas ou livros do interesse. Então vai se discutir sobre isso. O que esse filme apresenta, o que pode ser aprendido com esse filme ou com essa música, quais as reflexões que se pode ser feitas, quais as emoções que são vividas durante esse momento. E essas rodas de conversa não podem ser conversas de repreensão. Ah, mas você está assistindo isso, mas isso aqui não pode. E por que? Não, você vai ouvi-los e vai ajudá-los naquilo que a gente chama de diálogo socrático, que é ajudá-los a construir uma linha de pensamento. Então, por que você gosta de ouvir esse tipo de música? O que essa música te traz de emoção? Quando você sente ou quando você tem essa emoção, o que você pensa em fazer? E aí você vai ajudá-lo a construir. Então, por exemplo, músicas muito festivas, né? Muito alegres. Traz uma emoção de alegria, de ânimo. O que você sente vontade? De pular, de cantar mais alto, de rir. A mesma coisa o inverso, uma música muito melancólica, muito triste, né? Muitas vezes, por que você tá ouvindo isso? Porque eu tô mais triste, essa música, ela transmite aquilo que eu tô sentindo. Então, você sente assim a maior parte do tempo, e o que você faz? Então, quando eu ouço essas músicas eu quero ficar mais recolhido, mais quieto, mais reflexivo. Você vai entender como que funciona esse mundo interno do adolescente a partir da própria fala do adolescente. Uma outra coisa que a gente pode trazer para a roda de conversa são temas que eles discutem entre eles. Namoro, né? Então, é uma fase que eles têm interesse pelo outro. Então, o que eu penso do namoro? O que eu espero no namoro? Quais são os cuidados e os compromissos que eu devo ter no relacionamento com o outro? Quais as minhas responsabilidades dentro desse relacionamento? Isso pode ser discutido aí dentro da roda de conversa. E temas afins que sejam pertinentes a ele ou do interesse dele. Que mais que a gente pode pensar? Atividades de recreação, de entretenimento. Então, quando nós pensamos em recreação, e aí eu vou trazer como lembrança um apontamento que Ellen White faz no livro Mensagem aos Jovens, que é uma diferença entre recreação e entretenimento, ou diversão.
tá? A recreação é o espaço que proporciona esse recriar. Então, eu vou me alegrar, eu vou despertar um bem-estar, vou me relacionar com o outro, seja numa brincadeira de roda, seja numa atividade esportiva, num plano aí de horta, né? Que mais? Num junta-panela, um momento de recreação também. Então, tudo aquilo que vai me proporcionar um momento de bem-estar, de relacionamento saudável com o outro ou com um grupo, de desenvolvimento físico, mental, isso pode estar considerado dentro de um momento de recreação, tá? A diversão, por si só, ela vai ser a busca de prazer instantâneo. Então, assistir determinado show, né? Aquilo pode não me acrescentar em nada, mas só um prazer instantâneo, porque música muito alta, todo mundo pulando, sem pensar muito no que está sendo cantado, às vezes é só para uma satisfação de prazer imediato. E tantos outros prazeres. A gente vai ter alguns prazeres que são nocivos, por exemplo, o uso de substância química, tá? Porque eu uso, me traz um prazer imediato, mas isso não me acrescenta em nada na vida, de forma a me ajudar a desenvolver como ser humano. Então, é importante ajudá-los a pensar sobre essas diferenças. Então, quais são as opções de recreação? Mesmo dentro da igreja, a gente pode ter e deve ter esses momentos recreativos de alegria. Claro que cada coisa vai acontecer no seu momento. Então, como eu posso proporcionar? Através de uma social, um encontro de adolescentes, um jantar e etc. O que mais que a gente pode pensar? Durante todo o ano, como é que eu vou construindo a minha interação dentro da classe, por exemplo, da classe de escola sabatina ou dos grupos de adolescentes, como é que eu vou construindo essa relação com esses adolescentes? Então, não são eventos que acontecem uma vez ao ano, são eventos que vão acontecendo e sendo construídos também durante todo o ano. Isso vai solidificar a relação, o sentimento de pertencimento desse adolescente nesse grupo e aí trazer maior resultado. E aí, gostaram do vídeo? Tenho certeza que vocês já tiveram várias ideias por aí. Esse vídeo foi bem importante para mim. Essas orientações foram bem importantes para mim. Afinal, sou mãe de 2 adolescentes e de uma jovem. E com certeza, também como diretora do Ministério da Criança, sou parceira da classe dos adolescentes. Afinal, a maioria das crianças que estão lá, dos adolescentes que estão lá, foram minhas crianças, gente. Então, nada mais justo, né? Eu quero, com todo carinho, que dê muito certo essa classe e eu quero ver esses adolescentes, como já vejo na minha igreja, trabalhando para Jesus, envolvidos nas atividades. Nós vamos deixar para vocês, a Cláudia preparou e eu vou deixar aqui no link para vocês, um sermão que você pode usar no momento mais oportuno que você achar. Também algumas dicas de decoração, algumas dicas de inspiração. Eu gostei muito porque é um sermão que fala sobre os sonhos. E olha, tem idade mais sonhadora. Você lembra, né? Quando você foi adolescente, não faz tanto tempo assim, né, gente? É muito legal as ideias que ela colocou, painel de sonhos dos adolescentes. Gente, dá assim uma semana de oração muito legal, ou semanas, sábados seguidos, como você preferir. Vocês viram que a Deli falou, né, que não é um evento no ano, são vários momentos em que você possa construir, fazer parte desses sonhos com os seus adolescentes também. Um feliz dia do adolescente!
Um grande beijo e até o próximo vídeo. E se você quer que esse canal abra mais espaço para o Ministério do Adolescente, escreva aí nos comentários. Fui!